Fala galera, muito boa tarde, amigas e amigos do Família da Nação. Jorge Jesus de volta ao Brasil. Galvão Bueno, ao podcast, dando uma entrevista, confirmou tudo o que a gente vem dizendo aqui no nosso canal Família da Nação, hein? E diz Galvão que fala constantemente com o Mister e revelou aonde o Mister quer ir, para onde ele quer ir. Nós vamos explicar para vocês, inclusive, a situação do Mister, que pode ser punido severamente lá, lá na Turquia, por conta das últimas declarações. Estivemos hoje no Ninho do Urubu mais uma vez. Davi Luiz pôde conversar com a imprensa e fez alguns questionamentos, algumas perguntas que fizeram a ele. Ele devolveu respondendo de forma áspera e nós vamos comentar aqui. Gabigol não treinou mais uma vez. Será que poderá estar fora da final? O que está acontecendo com o Gabigol? E o Arrascaeta também não treinou. Enfim, podemos também fazer algumas gravações de imagens do treinamento do Flamengo. Zico detona treinador Vitor Pereira e a declaração vai parar na primeira página do Jornal Português. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Eu queria fazer um pedido especial para que você que está aí do outro lado deixe o seu like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso vídeo, ter acesso ao nosso vídeo, ter acesso à nossa live e possa engajar na nossa campanha para que o Flamengo tenha um treinador vitorioso novamente. Hoje à noite estaremos juntos na nossa live. Eu queria muito contar com você, para que você venha fazer parte dessa campanha e junte-se a nós. Se inscreva no nosso canal Família da Nação, acione o sininho da notificação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área. E se derrubar é pênalti. Bom, eu vou começar falando sobre o nosso maior ídolo da história, Zico. Ele detonou o treinador, né, Vitor Pereira, dizendo que a diretoria, e a diretoria também, né, dizendo que a diretoria do Flamengo, ela prestigiou quem perdeu, ou seja, o perdedor, e acabou mandando embora quem ganhou. E essa declaração, rapaz, foi parar lá no jornal A Bola de Portugal, e o Zico tem muito prestígio, né, o que ele fala ganha uma repercussão muito grande, e aquilo que a gente falou já, né? Eu até não fui contra a troca, porque eu acho que o Dorival Júnior deveria sim, na minha opinião, sair, mas o Vitor Pereira chegando não deu certo, isso está muito claro. Os jogadores se sentem já incomodados com essas perguntas sobre esse assunto. Haja vista que hoje estivemos lá no Ninho do Urubu e pudemos entrevistar o Davi Luiz, que falou, fizemos um vídeo inclusive que está aqui no canal já, né, direto do Ninho, e ele pôde responder, cara, a várias perguntas. Só que o Davi Luiz, ele se mostrou um pouco, podemos dizer, agressivo nas respostas, né, até irônico em algumas respostas. Por exemplo, quando perguntou a ele, a repórter perguntou sobre 3 zagueiros, se demora o clube a se adaptar, que não é filosofia do futebol brasileiro, ele chegou e falou: vem cá, me responde o seguinte, o Brasil foi campeão mundial da última vez, como é que jogava a seleção brasileira? Com 3 zagueiros. Então, assim, ele foi um pouco irônico em algumas respostas e um pouco até arredio, podemos dizer assim, em alguma de suas respostas. Quando foi perguntado se o Fluminense era favorito, o favoritismo do Flamengo e tal, que muita gente colocava o Fluminense como favorito, e a menina apresentou os números, dizendo que o Fluminense ganhou de 7-0. Aí ele, peraí, quanto foram os 2 jogos do Fluminense? Ganhou um e perdeu o outro, né? Meio que em tom de ironia. Porque o Flamengo ganhou os 2 da semifinal. Enfim, esquece o Davi Luiz, né? E a gente tem que colocar aqui que o Flamengo não ganhou do Fluminense na final da Taça Guanabara. O Flamengo precisava apenas de um empate, acabou perdendo aquela partida. E o Fluminense, pô, cara, não tem como
negar que o Fluminense hoje é um time muito mais pronto do que o Flamengo. Seria muita... a gente aqui, seria muito clubista em dizer que o Flamengo é favorito. Ele dizendo lá que não é, que meio que tratando com ironia a pergunta da menina. Sinceramente, o Davi Luiz fugiu de algumas respostas e outras ele respondeu com um tom um tanto quanto arredio, e até mesmo alguns com tom de ironia. Por exemplo, dizendo que a questão das férias, que foi perguntado e muito bem perguntado pelo meu amigo Bruno Vilafranca, né, que agora está na S1 Live. Cara, muito boa a pergunta dele. Ninguém tem coragem de perguntar esse tipo de coisa. E ele perguntou, dizendo que se a chance do Davi Luiz explicar para a torcida que está cobrando o fato do Flamengo ter dado muitos dias de férias, se isso atrapalhou na preparação. E ele disse que, é engraçado, é quando se está perdendo, essas coisas vêm à tona, né? Se estivesse ganhando, nada disso aconteceria. Sim, é verdade. E se está perdendo, por quê? Porque o time está mal preparado fisicamente, tecnicamente, mudança de treinador, e você vai dar um tempo muito grande de férias aos jogadores. E ele também respondeu sobre o tempo de férias, né? De folga. 3 dias de folga, quando o Flamengo precisava preparar melhor o time, já que está num período ainda de adaptação do novo esquema tático do treinador. E aí ele respondeu também que é tudo baseado nos números, nos GPS, enfim. E o Flamengo achou que nesse momento o melhor era o descanso. Quer dizer, para cada pergunta ele tinha uma resposta um pouco diferente daquilo que é a realidade dos fatos, né? Enfim, complicado. Gabigol não treinou mais uma vez. Gabigol ficou fazendo um trabalho de recondicionamento muscular. Aí eu pergunto, né? Tá atrapalhando a preparação. Por que não fez esse trabalho de recondicionamento muscular desde segunda-feira ao invés de dar folga? Não é culpa do Gabigol não, tá? Isso aí, imagina. Qualquer trabalhador que o seu empregador lhe dê folga, cara, vai aproveitar a folga. O errado é dar folga com o jogador precisando ter precisando recondicionar a parte da musculatura, enfim, se recondicionar no aspecto físico, né? A Arrascaeta também não foi a campo. Aí eu pergunto, como é que o treinador vai conseguir trabalhar esse time taticamente se 2 dos principais jogadores não estão com o grupo? A Arrascaeta preocupa, inclusive, para as finais. A questão do Arrascaeta é bem preocupante, é bem delicada. A gente conversa com um, com o outro, no Ninho do Urubu, e todos estão bem preocupados com a presença, inclusive, do Arrascaeta nessa final. E aí? Foi um risco colocar o Arrascaeta para jogar a semifinal contra o Vasco, ele estando lesionado? Complicado a situação. Bom, Galvão Bueno trouxe, numa entrevista ao podcast, a resposta que todos vocês vêm acompanhando aqui no canal Família da Nação. Galvão Bueno disse: eu falo quase que diariamente com o Mister, falo sempre com ele, Mister Jorge Jesus. E ele diz a mim claramente que o desejo dele, o sonho dele é ser treinador da seleção brasileira. Gente, a gente fala isso o tempo todo aqui para vocês. O tempo inteiro. A gente diz, inclusive, que se vier uma proposta da seleção brasileira junto com uma proposta do Flamengo, o Flamengo pode fazer uma proposta com valores até muito superiores ao da seleção brasileira. Ele vai preferir a seleção. O sonho dele é ser o primeiro treinador estrangeiro a dirigir a seleção brasileira, ou pura e simplesmente dirigir a seleção. E esse é um dos motivos, inclusive, ao qual o Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo. Porque ele sabe que nesse momento ele não é o primeiro nome para ir para a seleção. Ele não é o primeiro, ele não é a segunda opção e ele não é a terceira opção. Nós sabemos que a primeira opção é Ancelotti. E se for colocar para treinar a seleção brasileira um treinador que está no Brasil, ele está atrás do Abel Ferreira, por exemplo.
E por ele estar atrás do Abel Ferreira, ele quer voltar para cá e mostrar que ele é melhor. Voltando para cá, voltando ao Flamengo, por exemplo. Aí muitos vão falar, aí vem aquela história, ele quer usar o Flamengo para ir para a seleção. Gente, não é usar o Flamengo, ele quer conquistar títulos pelo Flamengo para ir para a Europa. Tu acha que o Vitor Pereira não quer usar o Flamengo para poder voltar para a Europa? Ir para a Europa não. Ele quer conquistar títulos aqui no Flamengo para poder ir para a seleção. Isso é normal. O Vitor Pereira, se conquistar títulos, por exemplo, com o Flamengo, ele vai falar, eu amo o Flamengo, vou ficar aqui. Coisa nenhuma. Ele quer ir para a Europa. O jogador que hoje está no clube, jogando pelo Flamengo, ele quer conquistar títulos para quê? Para poder ir para a Europa. Isso é natural, é normal, faz parte do processo. E eu acho que o retorno do Jorge Jesus, mesmo sendo um retorno ao qual ele precise ganhar vários títulos, conquistar tudo novamente, galgando uma ida para a seleção brasileira, é válida. Claro que é válida, porque nós só temos a ganhar. O cara chega aqui com objetivos claros: ganhar, ganhar e ganhar. Vencer, 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 como ele falou no momento que ele chegou. Temos contato, o nosso drone, né? O nosso drone do Flamília estava corretíssimo quando disse essa situação do Jorge Jesus em relação ao desejo dele de ir para a seleção brasileira. E o nosso drone também apurou que o Jorge Jesus sabe que ele vai ser punido na Turquia e punido de forma severa. Então os dias dele lá estão contados. Ele não deve ficar nem até o final do contrato. E aí, torcedor, e você? Quer continuar fortemente a campanha Volta Mister, Volta JJ, sabendo que ele gostaria de vir ao Flamengo para galgar a seleção brasileira mais à frente? Comente aqui embaixo e já comece colocando a hashtag VoltaJJ, que nós vamos fazer bombar hoje à noite novamente. Conto com vocês. Um grande abraço, saudações rubro-negras.